Primeira parte do Livro dos Espíritos, nós estamos vendo a introdução, o item 3. Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta com adeptos e contraditores. Vamos tentar responder a algumas objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos em que se apoiam. Se alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Bom, ele está mostrando que tudo que é novo, tudo que se inicia tem apoiadores e tem contraditores. E não adianta nós queremos resolver todos os problemas, porque não vamos conseguir, até porque tem pessoas que acham que a luz veio só para ele, não veio para mais ninguém. Tentar convencê-los é quase tentar fazer um milagre. Então Kardec deixou bem claro que nós devemos agir no sentido de tomarmos as posturas mais compatíveis e necessárias àqueles que têm interesse em aprender. Não quer aprender? Deixemos-los. Mas, já que eles têm dúvida, tentando esclarecer a dúvida dele, esclareceremos muitas dúvidas parecidas de pessoas de boa vontade. Dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas e, decididamente, firmadas contra tudo e todos. Aos que, sinceramente, desejam instruir-se, e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e preconcebidamente formado. Então, quando a gente vem para estudar a doutrina espírita, se a gente vem com preconceitos, se a gente vem com ideias preconcebidas e tentar travar todas as ideias, todos os ensinamentos baseados naquele nosso preconceito, naquele nosso ideal que nós queremos que prevaleça, é contraproducente, é nocivo, não é bom. Mas à medida que nós vamos procurando olhar, observar e entender por um outro prisma, por um outro ângulo, tentar parar para pensar, para entender cada fenômeno com as suas características próprias, aí as coisas ficam diferentes. O grande problema é que a maioria de nós queremos raciocinar sobre a forma que nós queremos que seja, e não que aquela filosofia ensina. Por exemplo, na homeopatia, para você tratar e curar um bronquite, a pessoa tem que expectorar por um tempo. Aí ela toma um remédio homeopático, começa a expectorar. Eu estou tomando remédio para ficar mais doente ou para curar? Falei, você está respirando melhor? Estou. Você está tendo falta de ar? Não. Você está tendo ânimo para andar, caminhar, fazer essas atividades do dia a dia? Estou. Então, você está melhorando. Não, eu estou com catarro. Eu tenho nojo de catarro, eu não quero catarro. Então, as pessoas querem aquilo que eles querem, não aquilo que eles realmente precisam. É muito complicado. E Kardec, bastante conhecedor da alma humana, ele então traz para nós que não vamos atender a todos, tem pessoas que já vêm preconcebidas. Então, para essas pessoas preconcebidas, nós temos que ter alguns cuidados, nós temos que tomar algumas ações com bastante cautela, para que eles possam ir refletindo aos poucos, sem nos estressarmos com eles, e procurarmos deixar, à medida que como ele fez, que ele escreveu, tentando sanar a dúvida de alguns detratores da doutrina espírita, serviu para sanar a dúvida de muitos. Então, muitos daqueles detratores que vinham ali ferrenhamente lutando contra Kardec eram missionários que tinham que mostrar para ele pontos que os outros não iriam entender. É uma forma da gente entender por que existem aqueles detratores. E num raciocínio hindu, os nossos detratores são os nossos grandes aliados no processo de evolução, porque ele aponta os nossos erros. Então, essas pessoas chegavam, não, é por causa disso, é por causa daquilo. Aí Kardec ia lá, pesquisava, mostrava para todo mundo, olha, alguém disse isso, mas isso aqui só acontece assim, assim, assim. Alguém disse aquilo, e aquilo só acontece desta e essa outra forma. E com isso ele foi aperfeiçoando a doutrina e esclarecendo mais para nós. Então não vamos ser contra os detratores, vamos ter paciência de lidar com eles. Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. Ele vai fazer uma síntese mostrando todos os fenômenos que aconteceram, como que ele observou, de que forma que ele foi observando, para ele chegar à conclusão, olha, tem algo mais. Existe uma inteligência extracorpórea, essa inteligência interfere na nossa vida, modifica várias disposições e nos dá um rumo para caminharmos no sentido de aperfeiçoarmos-nos ou não. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Você deixava a caneta em cima da mesa, ela levantava e abaixava, andava para um lado e para o outro, sem que ninguém tocasse. Aí você fala, mas uma caneta, mas e quanto era uma mesa de 100 quilos?
que começava a dançar na sala, andar para lá para cá, mesa de madeira maciça. Em alguns casos, mesmo de madeira maciça, a mesa partia ao meio. Tinha que jogar fora, porque não colava de novo. Então, sempre que os acontecimentos foram fazendo com que aqueles que queriam realmente observar os fatos, os fenômenos, de uma forma mais transcendente, eles conseguiam perceber. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou danças das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ela remonta às mais altas antiguidades, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas. Então, as mesas dançantes, as cadeiras dançantes, começou primeiramente nos Estados Unidos, em Huntersville, e depois aí ele coloca um adendo que isso já acontecia em várias partes do mundo. Lá começou a chamar a atenção um fenômeno que aconteceu. Os americanos são bons em fazer marketing desde aquela época, de quase 200 anos atrás. Tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Em seguida, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas partes do mundo. A princípio, quase que só encontrou incredulidade. Porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu lhe pusessem em dúvida a realidade. Então, as coisas foram acontecendo, foram se multiplicando. Por todos os países da Europa aconteceram os fenômenos. Lógico que não era com todo mundo, mas eram com muitas pessoas. E a partir dali, então, cada um fazendo as suas teorias, suas pesquisas, e Kardec começou a observar com muita atenção e muito perspicazmente, ele foi tirando a essência da situação, com perguntas lógicas, óbvias, e que foi conduzindo ao aperfeiçoamento das teorias, e ao longo de vários testes, ele chegou à conclusão que poderia escrever com a mão e que só acontecia os fenômenos se tivesse pelo menos um médium de efeitos físicos e um ou dois que lhe desse sustentação. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza ou todas as propriedades dos que conhecemos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. E hoje a eletricidade deixou de ser tão importante para a sociedade eletrônica e a eletrônica vai produzindo cada vez mais fenômenos. Só o fato da gente passar o slide pelo controle remoto já é um fenômeno bastante significativo para quem nunca ouviu. Eu estou olhando para lá, eu passo o slide aqui, passa lá e passa cá. Então, a gente tem recursos maravilhosos que para nós que já lidamos com a tecnologia, no dia a dia isso não é nada. Mas se nós levarmos para alguém que esteja longe de toda a tecnologia, será um fenômeno bastante intrigante. Da mesma forma, para a maioria das pessoas que trabalham com a tecnologia digital, tecnologia eletrônica, a mecânica, os fenômenos espíritas, para muitos deles, será algo muito transcendente. Então nós temos que prestar atenção que cada situação traz para nós um conjunto de observações a serem feitas. E nessa situação toda nós temos que procurar observar o que está acontecendo para agirmos sempre de uma forma consciente da responsabilidade, consciente daquilo que nós temos que fazer, para melhor agirmos, para melhor construirmos as nossas ideias. E muitas das vezes nós temos que estudar a doutrina espírita para podermos entender melhor os fenômenos. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido fosse a causa dos movimentos observados. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio dessa teoria, visto poder-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla, com o seu potencial na razão direta do número dos elementos. Então, se você tem uma pilha, você tem 1,5 V.
Se tem 2, você tem 3 volts. 4,5, 6 volts. Quanto maior a voltagem, de acordo com a resistência, se mantendo constante a resistência, aumenta a corrente. Então, o que ele está dizendo é que a potência do equipamento, quanto maior quantidade de células eles têm, mais potência ela vai ter, ou seja, quanto maior o número de pilhas, maior a voltagem, a corrente vai ser maior desde que se mantenha a resistência, a menos que aumente a resistência. Por isso, fazendo essa analogia, é importante que nós tenhamos ideias bem fixas de que o número de pessoas dentro de uma reunião mediúnica, qualquer que seja, não vai ser tão importante quanto a interatividade, a capacidade de concentrar, a ideia de sentimento, de amor, de respeito, de paz que mantiver entre eles. Somente assim, nós vamos começar a construir e a edificar as bases seguras para termos condições de vivenciarmos melhor os fenômenos. Então, os fenômenos espíritas dependem de ter médiuns e auxiliares dos médiuns com ideais voltados para aquele foco, para aquele objetivo. Portanto, numa reunião não é importante o número de pessoas, mas sim a concentração daquelas pessoas e o objetivo final daquelas pessoas serem colimados para o mesmo ponto. Se forem divergentes, não vai adiantar muito. Mas o movimento nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco e desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derrubado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão. Como eu disse antes, se o objeto vai para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, uma caneta, mas isso é fácil, é muito leve. Mas quando fazia-se isso com uma mesa de 100 quilos, aí as pessoas tinham que começar a pensar mais dos porquês que isso acontecia. Mas por que não acontece mais? Primeiro que nós não temos saúde suficiente para produzirmos fenômenos físicos. Depois nós não temos tantos médiuns capazes de produzir fenômenos físicos. E depois, não é um interesse mais produzir fenômenos físicos. Hoje nós temos que ter o fenômeno intelectual. Ler, entender, compreender e praticar. E esse é o objetivo hoje da doutrina espírita, que já tem toda a sua filosofia muito bem sedimentada, muito bem colocada, para que possamos entendê-la, compreendê-la e praticá-la. Ainda que nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade deitar por terra edifícios, desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los. Então, todas as condições que ele está mostrando aqui, ele poderia estar falando aqui de um raio, ou então de alguns experimentos que fizeram, que causou essa atração, a repulsão e outros danos, ou explosões e tantos problemas mais, se a eletricidade não for bem aplicada. Então, se a eletricidade é capaz de tudo isso, então existe alguma outra força na natureza que não é visível e que faz as coisas se moverem. Pode existir. Um motor elétrico, ele funciona com vários cálculos muito bem elaborados e a gente sabe que funciona. Mas nós não vemos os fluidos elétricos passarem ali, a corrente elétrica, a tensão elétrica. A gente consegue medir através de aparelhos sensíveis ou botando o dedinho e tomando um choque. Portanto, temos que procurar compreender que cada situação é única e exige de nós condições especiais para entendermos, ou seja, estudar a teoria inerente. Ir lá e ligar um motor, você vai lá na chave, liga. Agora, as consequências de ligar um motor foi previamente calculado por um engenheiro que teve que fazer muitos cálculos para chegar a todos os dados de segurança, principalmente de uma coisinha chamada terceira e sétima harmônica, que você tem que montar um banco de capacitor para limitar essa energia. Senão queima tudo. Então, nós raciocinamos assim, a gente pode ligar e funciona. Tudo bem. Mas quem calculou sabia de uma série de detalhes e ali está. O que ele está mostrando para nós é que assim também na doutrina espírita tem uma série de detalhes que nós precisamos estudar. Para você construir um motor elétrico e pô-lo em funcionamento, fazer a manutenção dele, você tem que ter um conjunto de conhecimento.
E o conhecimento de quem fabricou é diferente de quem faz a manutenção, embora sejam parecidos. Mas os cálculos a serem feitos são diferentes. Assim também, na doutrina espírita, os médiuns sabem, por experiência própria, o que eles sentem, o que acontece na sua intimidade durante o processo mediúnico. Os assistentes têm uma vaga ideia, ou nem têm ideia. E aí vem aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam. Mas todos nós temos que começar então a discernir e raciocinar com as nossas responsabilidades. Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos? Então, como que aquilo estava sendo programado? De que forma aquilo estava acontecendo? Tinha mecanismos ocultos para produzir? Ele foi investigar, ele foi pesquisar e foi descobrindo, detalhes por detalhes, as situações que ocorriam e as consequências de fazerem daquilo ter ocorrido e como, o porquê, de que forma. Kardec estudou minuciosamente todos os fenômenos. Haja visto, para quem quiser saber mais, está no Livro dos Médiuns, nas revistas espíritas, tem muitos dados. Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias, já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios, porque assim não aconteceu. Aí, todos aqueles fenômenos que estavam acontecendo, poderia-se ter uma melhor atenção, ter uma melhor ideia, ter uma melhor conotação. E para isso, então, nós precisávamos procurar entender, procurar colocar em prática determinadas ideias e sobre nossa responsabilidade para agirmos com segurança. As pessoas sábias, os da área da saúde, da área da engenharia, por que eles não foram pesquisar? Porque gostavam da parte divertida e não da parte técnica, da parte inteligente, da parte intelectual, da parte responsável, ética e moralmente. É penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas que provam que, entre mil outros semelhantes, a leviandade do espírito humano, que é a parte divertida, a parte mais insólita e aquilo que é mais sério, que é mais compatível com a realidade, as pessoas normalmente não querem. Ou, se querem, deixam para depois. A vulgaridade do objeto principal, que serviu de base às primeiras experiências, não foi alheia à indiferença dos sábios. Que influência não tem tido, muitas vezes, uma palavra sobre as coisas mais graves. Portanto, as pessoas iam, observavam e preferiam às vezes sair em silêncio do que dar sua opinião, do que falar realmente o que ele tinha percebido. As pessoas procuravam, então, olhar ali pelo prisma da diversão, pelo prisma da... Será que é? Talvez, quem sabe, tudo bem. Ou seja, sem aquela responsabilidade, sem aquele tchan de compromisso, sem entenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, por ser o objeto mais cômodo. E por quê? A roda de uma mesa, muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel, se sentam diversas pessoas. Então, em torno da mesa, sentavam-se muitas pessoas, a mesa começava a fazer os seus movimentos sem que ninguém encostasse. Ora, os homens superiores são com frequência tão pueris que não há como ter por impossível de que certos espíritos de escola hajam considerado deprimente ocuparem-se com o que se convencionara a chamar a dança das mesas. Então, os espíritos superiores não gostam de puerilidades. Eles querem coisa séria, querem coisas responsáveis, querem ações sérias, compatíveis com a necessidade de cada um, compatíveis com aquilo que nós precisamos fazer, compatíveis com aquilo que nós precisamos colocar em prática em prol do benefício da humanidade. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani ou fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer
companhia à varinha mágica. Qual, com efeito, o sábio que não houvera julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs. Então, se as rãs produziam um movimento diferente, mesmo depois de mortas, Galvani começou a pesquisar para tentar entender o que estava acontecendo e a partir dali desenvolveu toda uma filosofia palpável e que é importante para todos, para a ciência até hoje. Então, se você olha para aquele fenômeno, mas não quer te dizer respeito nenhum, nem que você se quer interessar por aquilo que ele possa dizer, passa. Mas se você olha para aquele fenômeno e fala assim, o que isso pode me ensinar? O que isso pode me ser útil? O que isso pode me trazer? Aí faz a diferença, aí você vai pesquisar, aí você vai conseguir descobrir a partir dali coisas importantes, coisas interessantes. Alguns, entretanto, muito modestos para convirem em que bem poderia dar se não lhes ter ainda a natureza dito a última palavra, quiseram ver, para a tranquilidade de suas consciências. Então, eles estavam agindo de uma forma modesta, falando assim, não vi tudo ainda na natureza, eles foram até lá para ver. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa e, do fato de não haver produzido constantemente a vontade deles e segundo a maneira de se comportarem na experimentação, concluíram pela negativa. Então chegaram, cheios de curiosidades, às vezes cheios de empáfia, ou fora dos padrões necessários mentais, emocionais e físicos para acompanhar o fenômeno não saía do jeito que eles queriam, iam para casa chateados e começavam a achar que aquilo não deveria ser, não deveria existir. Malgrado, porém, ao que decretaram as mesas, pois que há mesas, continuam a girar e podemos dizer com Galileu, todavia elas se movem. Acrescentaremos que os fatos se multiplicaram de tal modo que desfrutam hoje do direito de cidade, não mais se cogitando senão de lhes achar uma explicação racional. Passou a acontecer tantos fenômenos, que era um direito da cidade ter aquele movimento. Mas tinham que achar uma explicação racional. E ninguém queria dar, as pessoas queriam desfrutar daquele momento de distração, de prazer, mas sempre tem umas... Kardec prestou atenção num detalhe. A mesa é uma mesa, ela não tem vida. Se ela se move, alguma coisa faz mover. E o que é? Contra a realidade do fenômeno, poder-se-ia induzir algumas coisas das circunstâncias que ele não se produzir, de modo sempre idêntico, conformemente à vontade e às exigências do observador. Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições. Será lícito negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Então, para que os fenômenos da física e da química aconteçam, tem que ter um conjunto de situações, que sem aquele conjunto de situações, sem aquele conjunto de condições, ele não ocorre. Da mesma forma, os fenômenos espíritas têm que ter um conjunto de situações e de condições para que ele possa ocorrer. E nem sempre vai ocorrer do mesmo jeito, porque as condições e as situações não serão idênticas. Terão diferenças. E uma pequena diferença dá uma pequena diferença também no resultado. Você tem que fazer uma viagem, você tem que botar 50 litros de combustível no seu tanque. Aí você coloca 40, você não vai chegar no final da viagem. Então tudo tem que ter um condicional. Para que o carro viaje, você tem que ter 50 litros. Então se você colocou 40, se você não tiver como abastecê-lo no meio do caminho, dançou, não terá. Então esses pequenos detalhes vão fazer a diferença, esses pequenos detalhes vão trazer para cada um circunstâncias a serem observadas, circunstâncias a serem analisadas, para que possamos todos entender os fenômenos, como que ele ocorre, de que forma ele ocorre, para melhor construirmos os nossos ideais, para melhor construirmos a forma de interagirmos e entendermos cada uma das situações. Há quem, pois, dê surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também se ache sujeito a determinadas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha que caprichosamente lhe imponha.
ou queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, e sem considerar que para os fatos novos pode e deve haver novas leis. Cada fato, cada uma situação exige um conjunto de normas, um conjunto de regras. Então nós temos que parar para pensar e fazermos as devidas reflexões. Como vamos agir, de que forma vamos agir, como vamos construir o nosso amanhã, de que forma estaremos construindo o nosso amanhã. E assim, para observarmos determinados fenômenos, temos que observar as regras inerentes àquele fenômeno. As regras inerentes, as condições inerentes àquele momento que nós estamos vivenciando, aquele momento que nós estamos observando, para que a gente possa, então, ter as condições de agir com segurança, de pensar com segurança e de trabalhar com segurança. Procuremos, pois, agir da melhor forma possível para que as coisas ao nosso redor aconteçam também da melhor forma possível. Ora, para se conhecerem essas leis, preciso é que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e, às vezes, muito longa. A observação, para que você entenda todo o fenômeno espírita, você tem que observar por muito tempo, estudar toda a sua teoria, fazer toda uma pesquisa. Assim como tudo, a física nuclear, quanto se estudou para chegar à física nuclear, que é uma das mais sofisticadas. Ou seja, para chegarmos ao smartphone, que longa caminhada tivemos. Então, tudo exige de nós estudo, observação, procurar entender, procurar compreender, procurarmos agir para tomarmos a decisão mais segura, compreendendo os fenômenos da melhor forma possível. Objetam, porém, algumas pessoas, há frequentemente fraudes manifestas. Perguntaríamos, em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraude e se não tomaram por fraude efeitos que não podiam explicar, mais ou menos como o camponês que tomava por destro escamoteador um sábio professor de física a fazer a experiência. Então, a pessoa chega, observa um fenômeno, ele não entendeu os mecanismos, ele não sabe como que aquilo ocorre, de que forma ocorre, então ou ele acredita numa coisa muito sobrenatural, ou então ele simplesmente é fraude. Alguém fez uma manipulação, alguém fraudou alguma coisa. Isso é um ponto. O outro ponto, que ele fala, um camponês começa a fazer certos experimentos de física, e ele parte então para a ideia de achar que aquilo aquela pessoa que está fazendo, ele sabe muito bem tramar para aqueles fenômenos acontecerem, mas não estão acontecendo. Ele está vendo alguma coisa mágica. Ou seja, sempre vai existir meios das pessoas retrucarem, mas também sempre vai existir meios de se provar como funciona. Admitindo-se, mesmo que tal coisa tenha podido verificar-se, algumas vezes, constituiria isso razão para negar-se o fato? Dir-se-ia negar a física porque há prestidigitadores que a exornam com o título de físicos? Cumpre, ademais, se leve em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Qual o interesse da pessoa? Está querendo iludir? Está querendo provar alguma coisa? Ou seja, ele traz para a gente uma coisa bem lógica. Se existem prestidigitadores que falsificam os fenômenos da física, por causa disso as leis da física não vão existir, a física não vai ser uma consciência séria, porque existem pessoas de mau caráter imitando, manipulando, falsificando os experimentos. Então a doutrina espírita vai ter pessoas de mau caráter manipulando, adulterando, falsificando os fenômenos, mas também vai ter pessoas sérias procurando fazer um trabalho sério. Seria tudo, então, mero gracejo? Admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado, indefinidamente, se tornaria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. Então, se existia falsificação, num dado momento, ambos iriam cansar. Um cansar-se de provocar os fenômenos
e outro cansaria de assistir aquele fenômeno. Mas como o fenômeno espírita sempre modifica, sempre tem uma característica diferente, então não cansa e é difícil ter mistificador para fazer todos aqueles fenômenos. Acresce que, numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo, e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, qualquer coisa há, com certeza, tão extraordinária, pelo menos, quanto o próprio fenômeno. Se acontece em todo o mundo, se está acontecendo em vários lugares do mundo, então as pessoas deveriam ficar atentas, procurar entender mais, porque tem algo mais extraordinário do que o fenômeno, ou tão quanto ele. E o que tem de extraordinário? Para aguçar tanta curiosidade, para ter todos esses fenômenos. Fazendo essas reflexões, Kardec trouxe para nós, racionalmente, como deveríamos procurar entender, como deveríamos procurar raciocinar sobre os fenômenos espíritas. Cada fenômeno espírita, ele tem uma característica, ele tem uma possibilidade, e assim nós temos que procurar entendê-lo de forma a raciocinar sobre aquele fenômeno, a raciocinar sobre aquilo que está acontecendo, para que nós todos, entendendo o fenômeno, podemos nos abster dele, pela devida cautela, ou nos beneficiar dele com todas as possibilidades que ele traz para nós. Isso é questão de cada um fazer a sua reflexão e procurar fazer o seu entendimento. Muita paz e muita luz, que Jesus esteja nos abençoando, esteja nos iluminando, nos fortalecendo para os grandes empreendimentos da vida.